Querido laboratório, pessoas queridas que acompanham o meu trabalho, eis o tarô para nossa semana do equinócio de primavera. Não tem muito mistério esse jogo. Ele já começa com uma carta que é uma repetição da semana passada, que é justamente, o sim. Então, tudo aquilo que vinha sendo afirmado na semana passada, toda a nossa percepção da simbologia da primavera começando a atuar sobre nós, o projeto continua nesta semana. Não apenas porque a gente tem a repetição do pajem de ouros no sim, mas porque o sim é composto de duas cartas dessa vez. A gente tem o pajem de ouros e a gente tem o arcano do carro. E o arcano do carro, ele é aquele que continua os processos, que leva tudo aquilo que a gente está trabalhando, todos os nossos investimentos, adiante. Ele é uma figura de um homem domando uma carruagem que está sendo alavancada por 2 cavalos. Ele precisa prestar atenção integralmente naquilo que ele está levando adiante. Se ele desvia o olhar dessa carruagem, se ele se distrai com qualquer coisa, a coisa pode se desgovernar. Então ele representa as decisões tomadas, a nossa determinação de levar os processos adiante, sem olhar para trás. Ele representa a evolução de tudo que estamos nos propondo a fazer, impõe velocidade e faz a gente se encontrar com o nosso ritmo. Então essas 2 primeiras cartas da semana, elas dizem, olha, o projeto Primavera segue em frente. No não desta semana, a gente tem o 5 de espadas. O 5 de espadas é a carta dentro do naipe de espadas que retrata o momento em que o nosso herói Orestes é confrontado pelo deus Apolo, que visita ele quando ele está numa situação de exílio. Ele está concentrado num exílio para o qual a mãe dele mandou ele no momento em que ela deu um golpe de estado e matou o rei. Então a mãe dele, ele é filho de nobres, a mãe dele tomou o poder, a mãe deu um golpe no pai, que é um cara que também não prestava, não valia nada. Então tá rolando uma revolução na família do Orestes e ele não tá sabendo. Ele não sabe ainda dos podres da família. A mãe dele simplesmente mandou ele estudar fora. Então ele está super concentrado e nesse momento em que ele está lá concentrado, o deus Apolo intervém na história familiar dele. Como a família dele é uma família cheia de karmas, uma família sobre a qual impera uma maldição, ele recebe a visita do Deus Sol, que revela a ele qual é o seu destino. E o destino dele é romper com essa família. Na verdade, ele não vai obter a realização individual, que é a simbologia solar, se ele não romper de uma maneira muito radical com essa família, que é o momento em que ele precisa matar a própria mãe. Então, Apolo visita ele para dar a ele essa ordem. Ele está acuado no chão recebendo a ordem do Deus Sol. Se você quiser realmente fazer seu sol brilhar, vai ter que romper com o destino adoecido dessa família. Então, esse é o momento da ordem. É um momento dramático em que Orestes recebe o comando do Deus Sol. Nesse momento, ele está estabelecendo limites para Orestes. Ele vai ter que agir estritamente dentro da ordem de Apolo. Só que essa carta está saindo no não. O que acontece? Eu entendo que diante da primavera, movimentando os nossos sentidos, a gente tende a se descuidar um pouco da aceitação dos nossos limites.
A gente tende a agir cometendo excessos, desrespeitando compromissos, obrigações. Então é preciso prestar atenção nisso, tá? Inclusive situações dentro das quais nós não respeitamos os nossos limites, as nossas limitações, os comandos que deveríamos seguir, pode ser que sejam remexidos por esses dias, tá? E eu digo isso porque saiu uma carta no topo que representa isso também. Mas vamos lá, o porquê dessa semana, a grande razão desse jogo acontecer é aquela que é a senhora da própria ciclicidade da Terra, que é a Imperatriz. A Imperatriz é a grande mãe de todos os arcanos, ela é a própria fertilidade da natureza, ela é a junção de todas as rainhas do tarô, ela é a faceta iluminada da sacerdotisa, é a natureza absolutamente fértil e é, dentro do tarô mitológico, a figura de Deméter, a própria mãe fértil da terra, que tem a sua filha raptada, né, no que vem a ser o inverno, e a sua filha resgatada, restabelecendo a ordem, a esperança, a alegria, a fertilidade, no que vem a ser a primavera. Quando ela recebe a mensagem de que a sua filha foi raptada, ela fica tão triste que a terra fica ressecada. Quando a filha volta para sua companhia porque é resgatada, ela fica tão feliz que a natureza volta a florir. Então o mito que ela tem com a filha dela estabelece o ciclo das estações do ano. Ela tem uma relação especial com o pajem de ouros, esse menino, Triptólemo, que é o menino que sai no nosso sim da semana pela segunda semana consecutiva, porque é ele que avisa ela, né, que a sua filha foi raptada. Ela não sabia, ela está procurando pela filha, se depara com aquele menino que viu a cena, começa a conversar com o menino foi testemunha ocular do rapto, conta para ela e trata ela muito bem, com muito carinho. Ao mesmo tempo, ela vê o menino tratando com muito carinho a própria terra. No momento em que ela chega, ele está arando a terra. O que está acontecendo aí? Ele está tratando com a terra, seduzindo a terra para que ela possa devolver a ele a semente que ele entregou a ela na forma de vida. Ele representa a alegria dos inícios, das coisas que estamos semeando, o retorno que a gente tem pela nossa semeadura. E também ele representa um certo estado de alegria, contentamento, esperança com os inícios de maneira geral. Ele é aquele que sabe fazer a terra florescer, que nos empresta essa capacidade para que a gente perceba que consegue cultivar as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos propósitos para obter retorno, respostas. Ele é um menino que coloca na nossa mão o poder de enriquecimento, o poder abundante do naipe de ouros, elemento terra. E ele também é uma compensação para a criança em nós que sofreu com perdas, com a pobreza, com abandonos, com escassez. Ele é um menino que restitui a fertilidade, a riqueza, a abundância, a beleza nas nossas vidas. Então ele manda uma mensagem para a criança interior em nós também. Olha, você tem o direito. Olha, você é fértil, você está cheio de vida. Você pode plantar e colher. Descubra esses talentos, essas habilidades em você. Então, Deméter, nossa imperatriz, tem uma relação especial com o Triptólemo. Ela é uma deusa que recebe a ajuda desse menino e abençoa ele em agradecimento. Ela abençoa ele, dando a ele o dom da agricultura pelo amor com que ele trata a terra. Então ele se torna muito rico, ele se torna super
próspero, fértil, né? Com uma vida promissora, porque Deméter abençoa tudo que existe de bom, de puro, de generoso naquele menino. Então esse projeto continua, o arcano do carro alavanca toda essa estrutura, mas alavanca toda essa estrutura chamando atenção para o fato de que, olha, calma, talvez você esteja extrapolando um pouco os seus limites. Mas, ao mesmo tempo, essa carta dos limites que está no não, que é o 5 de espadas, também pode estar falando que talvez não seja para a gente supervalorizar os nossos limites, não. Talvez seja para a gente descobrir que consegue ir além deles, que consegue quebrar certos padrões de pensamento, né, de ação, que a gente consegue transpor certas limitações. No topo do jogo, a gente tem uma carta que também pertence ao naipe de ouros e que também representa dentro do naipe de ouros um momento de ganhos, de aquisição, de recompensa por aquilo que nós estamos semeando, que é o 3 de ouros. No 3 de ouros, o nosso herói Dédalo está começando a receber o pagamento pelos seus esforços. Ele não está rico ainda. Ele está começando a ganhar pelos primeiros esforços nos quais ele apostou. Então é um momento de início da carreira em que ele começa a prosperar. Ele começa a receber esse dinheiro e ele sabe que ele vai ter que administrar esse dinheiro bem, investir, fazer o trabalho dele crescer. O problema financeiro dele não está resolvido. A vida material, a vida profissional dele não estão resolvidas. Na verdade, ele está entrando em contato com o quanto ele pode fazer, né? O quanto ele pode obter de ganhos pelos caminhos nos quais ele aposta, que podem ser ganhos materiais, que podem ser, enfim, benefícios de qualquer ordem, tá? Então, no topo do jogo, o que se levanta da experiência dessa semana que divide inverno e primavera é uma capacidade da gente perceber que consegue obter retornos, obter ganhos por aquilo que nós movimentamos com as nossas mãos, com a nossa força de trabalho. A última carta é uma carta onde a gente tem a decepção afetiva de Psique dentro da relação dela com o deus Eros. É uma carta, 5 de copas, uma carta do naipe das emoções, do naipe de corações, em que a gente tem um coração partido. É uma carta dos abandonos, das rupturas de acordos, de contratos, de perceber quem é que não vai seguir conosco. É uma carta dos assuntos para os quais nós viramos as costas, os acordos que nós violamos ou que outras pessoas violam, enfim, de todas as promessas desfeitas, as decepções, as quebras às vezes de contratos, né, jurídicos, questões objetivas mesmo. Ela não pode ver o rosto do ser amado. Ela é muito feliz, está casada com Deus, mas não pode ver o rosto dele. Mas um dia ela é visitada pelas irmãs, as irmãs influenciam ela, e ela percebe que ela está vivendo uma situação absurda, em que ela não está vivendo uma relação completa. Ela está casada com o cara, se sente feliz, mas não conhece o verdadeiro rosto dele. E nessa carta ela vê o verdadeiro rosto dele. Então também a gente pode se deparar com algumas verdades a respeito de pessoas, pegar pessoas em situações flagrantes ou sermos flagrados. Enfim, é uma carta de descobertas, muitas vezes não tão boas, mas elas podem não estar falando, né, essas descobertas podem não ser algo que vai acontecer nesta semana. Tá parecendo para mim, no sentido geral do jogo,
que essa carta pode estar falando também que a gente vai ter que olhar para situações e pessoas que nós deixamos de lado, que nós abandonamos, com quem não tratamos mais, não falamos mais. Ou então pode ser que a gente precise olhar para os padrões de abandono na nossa vida que fazem, inclusive, a gente abandonar caminhos, oportunidades, relações. Pode ser que venham à tona situações onde você perceba quem é que não vai caminhar contigo, sobretudo em face da primavera, tá? Não parece ser uma carta tão terrível no contexto em que ela parece, que é um contexto muito fértil. Então, se você tiver alguma decepção, desilusão, se você quebrar a cara com alguma situação ou com alguém, é possível que isso não seja mesmo, sabe, parte desse próximo período tão fértil que está se iniciando. Ou talvez para você se abrir a esses ganhos aí que estão querendo chegar, para você se deparar com se instrumentalizar essa simbologia tão fértil, essas simbologias tão férteis que estão vindo à tona, talvez seja necessário você olhar para essas válvulas na sua vida, na sua história, que estão desajustadas, porque são marcadas por abandonos, tá? Por decepções, por desfazimento de laços, enfim. É um jogo fértil, Projeto Primavera continua, deixa a primavera chegar. Amanhã se inicia o nosso festival de primavera e nós vamos estudar as deusas que marcam esse equinócio, que eu transformei a simbologia de cada uma delas em atividades que eu vou divulgar para vocês em breve. Daqui a pouco já estamos aí com o pé na primavera. É isso, gente. Ótima semana pra gente. Dessa vez é rapidinho mesmo, porque temos que focar nas deusas que nos trazem a primavera. Ótima semana.